A graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Louvo a Deus pela vida da igreja, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor ainda não fez, por tudo que o Senhor ainda vai fazer ainda na sua vida e na minha vida, amém? E a palavra hoje fala de gratidão, né? De ter um coração grato, de ter um coração grato a Deus, independente de qualquer situação que você esteja vivendo, que nós estejamos vivendo, né? Porque o mais importante é estarmos na presença dele, né? O que vai ser feito, o que vai acontecer, aí é consequência da nossa obediência, é consequência do nosso coração grato ao Senhor. E a palavra hoje está lá em Romanos capítulo 12, versículo de número 1, que diz assim: Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ter um coração grato é o tema para esse devocional diário da CC Hebron, desse dia. E uma das coisas que Deus tem me ensinado há muitos anos, há muitos dias, dias, meses, é ter um coração grato. E às vezes, muitas vezes até mesmo me pego, meu Deus, tá tão difícil a situação, aí Deus me faz lembrar, tenha um coração grato, né? A palavra de Deus diz: deleita no Senhor, Ele realizará o desejo do coração. Em outras versões vai dizer: agrada-te no Senhor, e Ele realizará o desejo do coração. Mas nós precisamos ter um coração grato. E aqui, quando nós olhamos para cá, ele diz que venhamos apresentar o vosso corpo. E nós só apresentamos o vosso corpo se nós somos gratos ao Senhor. Onde é que eu apresento o meu corpo? Eu apresento o meu corpo perante a minha casa, perante a minha família. Eu apresento o meu corpo no quarto de escuta. Eu apresento ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Senhor, hoje eu não quero falar, eu quero só ouvir. Hoje eu quero apenas ouvir o Senhor. Ô Senhor, hoje eu não quero falar, eu quero só chorar. Isso é apresentar o vosso corpo. Não é o que eu faço, mas é como eu sou diante do Senhor, como eu me apresento diante do Senhor. E confesso para você que muitas vezes, há muitos anos atrás, eu lutava muito com as situações. Hoje, as situações vêm e muitas vezes eu vou querer lutar, vou de encontro, mas aí o Senhor diz. Eu lembro que uma vez o pastor Braz pregando disse: olha, vamos passar uma semana falando, agradecendo o Senhor por todas as situações, e aquela semana foi a mais difícil. Mas Deus estava nos ensinando, mesmo na situação difícil, precisamos ter um coração grato. Então, apresenteis o vosso corpo. E apresentar o vosso corpo, só apresenta o vosso corpo se você tem um coração grato, né? Se você tem um coração agradecido ao Senhor. Aí ele continua dizendo: com um sacrifício vivo. É muito interessante porque antigamente, se você olhar na palavra do Senhor, você vai ver que eles faziam sacrifícios de animais, do cordeiro. Isso subia um aroma suave, né? E é muito interessante porque subia uma gratidão, o Senhor se agradava, um aroma suave na arena do Senhor, o Senhor se agradava. Nós temos aprendido isso esses dias. Então, quando eu estou sendo sacrifício vivo, orando, adorando, está subindo um aroma suave ao Senhor, porque nós somos a ovelha do Senhor. Amém? Nós somos a ovelha do aprisco do Senhor. Então, quando nós nos apresentamos ao Senhor como sacrifício vivo, sobe como um aroma suave as nossas orações. Sobe como um aroma suave as nossas adorações. Aleluia. Santo. A palavra diz, ele diz: além de apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo,
santo, vírgula, santo. A palavra de Deus diz: sede santo, porque eu sou, sede santos, porque eu sou santo. E nós temos que nos santificar no Senhor. E como nós nos santificamos, pastor? Nós nos santificamos através da palavra. Nós nos santificamos através da oração. Nós nos santificamos nos separando para Deus, nos guardando, não sentando nas rodas de escarnecedores. Nós nos santificamos adorando o Senhor, mas um coração voltado para Ele. Nós nos santificamos louvando o Senhor, mas só santifica quem tem um coração agradecido. Só se sacrifica, só quem se apresenta coração, quem tem um coração agradecido. E só quem se coloca como sacrifício, quem tem um coração agradecido. E ele diz: agradável e agradável a Deus. Tudo isso. Se você tem um coração agradecido, pode ter certeza que isso vai ser agradável a Deus. A Bíblia diz no Salmo 51 que o Senhor ele não resiste um coração quebrantado, um coração compungido e contrito. Isso jamais o Senhor vai desprezar. Queridos, isso é muito tremendo. E ele continua e diz: não vos amoldeis ao sistema deste mundo. E trazendo para a palavra gratidão. Nós temos que entender que o molde, muitas vezes não ter um coração grato. Eu fiz porque eu tenho força. Eu fiz porque eu posso. Eu fiz porque eu trabalho para o dinheiro. Não. Tudo que nós temos vem do Senhor. Então não se amoldeis no sistema desse mundo. Se você for meditar, você vai ver várias coisas, mas eu quero aqui dar ênfase à palavra gratidão. Então não se amoldeis ao sistema desse mundo. Tenha um coração grato. Não se amoldeis ao sistema desse mundo. Tenha um coração grato, mas seja transformado pela renovação das vossas mentes, através do Senhor. Então, em nome de Jesus, para que nós venhamos ter um coração, para que essa falta de gratidão por tudo que o Senhor está dando, querido, muitas vezes eu saía para trabalhar e um dia eu estava até aqui, um dia eu fui pegar um ônibus e quando eu estava subindo aqui mesmo em Ponta Grossa, quando eu estava subindo no ônibus, eu estava sem dinheiro da passagem para ir para o trabalho. Porque quando eu cheguei aqui em Ponta Grossa, foi uma situação muito difícil, porque às vezes faltava até dinheiro para passagem, porque eu tinha que deixar em casa. E aí quando eu estava subindo, pela fé, querido, estava subindo, eu disse: Senhor, o Senhor mandava, pode suba. E quando eu estava lá, e uma pessoa se levantava e eu ia passar e disse: Senhor, você não vai passar agora? Eu disse: não, vou passar. Mas pode passar que eu pago a sua passagem. E tudo isso, a gente se agradece mais quando a gente é abençoado com o carro, abençoado com a casa, abençoado com outras coisas maiores, mas com as pequenas coisas nós não somos gratos. E Deus tem nos ensinado a ser gratos. Até quando o nosso filho cai, mas não se machuca, eu digo: obrigado, Jesus, porque ele até caiu, mas obrigado porque ele não se machucou. E se ele tivesse machucado, obrigado, Senhor, porque ele não veio quebrar nenhum osso. Se machucou, mas não veio quebrar nenhum osso. Então, tudo nós temos que dar em graça, né? Então, nós temos que transformar a nossa mente. Como é que nós aprendemos a ter um coração grato? Como é que nós aprendemos a ter um coração grato? É obedecendo a palavra de Deus. Obedecendo os ensinos da palavra. Obedecendo as autoridades que são constituídas por Deus para nos ensinar a palavra, né? E aí ele diz: para que tudo isso, pastor? Por que eu tenho um coração grato? Para que nós venhamos experimentar a essência dessa gratidão. A essência dessa gratidão é Jesus. Para que venhamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É Jesus. Jesus é a nossa boa. Jesus é a nossa boa vontade de Deus. Jesus é a nossa agradável vontade de Deus. E Jesus é a nossa perfeita vontade de Deus. Então tenha um coração grato. Porque se nós tivermos um coração grato, querido, nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Porque aí você não vai se preocupar, você sempre vai se apresentar como sempre vai apresentar o vosso corpo como culto espiritual diante do Senhor.
Você não vai mais para o culto apenas para agradar o homem, mas você vai para o culto para agradar a Deus. Você vai apresentar o vosso corpo não apenas no culto, mas também na sua casa, no quarto de escuta. E você vai entender que quando você ora, quando você adora, quando você louva, está subindo um aroma suave como gratidão ao Senhor. Amém? Tenha em mente e no seu coração, seja grato ao Senhor, para que você venha viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Deus abençoe. É muito interessante que para nós vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que ser grato àquilo que o Senhor está fazendo. É como é muito interessante porque ser grato antes de qualquer coisa ao Senhor. Ser grato ao Senhor antes de qualquer coisa, antes que Ele faça algo. Sem se preocupar com o que Ele vai fazer. Tem até uma canção que diz que se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Então, em nome de Jesus, essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. Tenha um coração grato. Coração grato ao Senhor. Amém? Deus abençoe. Que a paz do Senhor esteja com os irmãos. Amém? Glória a Deus. Tenha um restante de semana abençoado. Glória a Deus. Sexta-feira nós temos culto online e presencial na Casa Paternidade. E no sábado às 19h30. Sexta às 19h30 e no sábado às 19h30 nós estaremos na igreja, no Templo CC Hebron, na sede. Nós estaremos lá também, louvando e adorando o Senhor, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Tenha um restante de semana abençoado para a glória do Senhor. A paz do Senhor Jesus.